Alô, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Vamos falar hoje da Série B, hein? Afinal, amanhã, sexta-feira, 14 de abril, vai começar a Série B. Primeira rodada, vai de sexta-feira até domingo. A gente não deve ter um jogo, que é CRB e Sport, seria em Maceió. O Sport está disputando a final do Pernambucano contra o Retrô e a final da Copa do Nordeste. Então esse jogo não está ainda marcado, provavelmente não vai ser nesse final de semana, porque o Sport está em disputa, mas enfim, vamos analisar os 20 times, vou falar inclusive as últimas contratações, os resultados na Copa do Brasil, a situação nos estaduais, fazer um pente fino rápido para dar uma noção para vocês. E para não ficar em cima do muro, o que eu acho dessa Série B? Vai ser extremamente equilibrada. Vejo 3 times com certo favoritismo. O Sport e o Ceará, que são os finalistas da Copa do Nordeste, o Atlético Goianiense, que é o campeão goiano. Acho que eles estão um pouquinho acima. Quem pode brigar com esses 3? Pode surpreender para positivo, mas também pode surpreender para negativo. ABC, muito bem. Botafogo de Ribeirão Preto, que está oscilando, mas acho que tem um bom time. CRB, campeão alagoano. Criciúma, campeão catarinense. Mirassol, Novo Horizontino e Ponte Preta, do futebol paulista, que eu entendo que estão times assim. Quem também pode surpreender? Um Vitória e um Sampaio, mas eles estão passando por reformulação. A gente não sabe o que vai acontecer. Mesma coisa com Londrina. Guarani e Ituano, para mim, é incógnita. Incógnita. E aí eu também estou com uma incógnita com Chapecoense, Avaí, Juventude, Tombense e Vila Nova. Todos passaram por muitas reformulações ou estão com um elenco relativamente regular. Então, por isso que, para início, a minha impressão é essa, certo? Mas antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado, dê seu like, dê sua opinião, vamos trocar aquela ideia que a gente faz no meu Twitter, no meu Instagram, Luiz Ademar JR, certo? Bom, são muitos times, vamos por ordem alfabética para ficar uma situação mais tranquila, e aí eu vou passando para vocês os jogos desse final de semana. Bom, vamos começar com o ABC então, que nesta quinta-feira, eu estou gravando o vídeo quinta-feira, 13 de abril, nesta quinta-feira o ABC joga com o Grêmio pela Copa do Brasil, tá? Então ele vai fazer o primeiro jogo em casa, no Frasqueirão, depois o segundo jogo ele vai fazer fora de casa. O ABC segue com o Fernando Marchiori, subiu, né, o ano passado da C para B, tá praticamente na final do Potiguar, ele e América vão disputar o título, ele com favoritismo, trouxe o lateral direito Gedeilson do Ipiranga, na Copa do Nordeste foi eliminado nas semifinais para o Sport, fez bela campanha. Trouxe o atacante, o Wellington, do Red Bull Bragantino. O zagueiro Luiz Gustavo, do Mirassol. O atacante... isso. E o atacante Lucas Tocantins e Júnior Todinho e o meia Ramon do Água Santa, vice-campeão paulista. Então reformulou bem o elenco. Tá chegando reforço, tá forte, tá brigando pelo título Potiguar e na Copa do Brasil com o Grêmio. Então vem bem. O ABC que vai estrear no domingo, né? Hoje é dia 13, amanhã é 14, no dia 16, domingo, às 20h30 contra o Londrina, lá no Estádio do Café em Londrina, certo? ABC para mim vem forte, é um time que pode brigar sim pelo acesso. Outro que também na mesma situação é o Atlético Goianiense, campeão goianiense, ganhou a primeira do Goiás, perdeu a segunda, nos pênaltis ele foi campeão. O Goiás até mandou embora o técnico Guto Ferreira, de tanta crise que pegou, porque perdeu, teoricamente um time de A perdeu para um time de B, né? Pois bem, o Atlético Goianiense perdeu o Felipe Viseu para o Criciúma. O Criciúma foi lá e tirou o Felipe Viseu. Mas ele trouxe o zagueiro Gabriel Mendes do Grêmio Anápolis, o zagueiro Heron do próprio Goiás, o volante Renato da Aparecidense do futebol goiano também, e vem com um time que tem o técnico Mozart, que saiu do Guarani, foi para lá, foi campeão goiano e acredita que vai ter um time bom nas mãos. Sábado, dia 15, estreia Atlético Goianiense contra o Sampaio Corrêa lá no Maranhão. Jogo sempre muito difícil, hein? Sempre muito difícil. Do Atlético Goianiense, vamos para o Avaí. O Avaí não foi bem no campeonato catarinense, né?
não passou ali para aquelas fases decisivas, ele estava nas quartas de final, e nas quartas de final ele ficou por ali. O técnico é o Alex, que ficou 2 anos nas categorias de base do São Paulo, primeira experiência dele no futebol profissional. O Avaí vem passando por um processo de reformulação, chegou o lateral Igor Inocêncio do Ceará, o goleiro Igor Vinhas, que jogou aqui no Água Santa, foi vice-campeão, o atacante Marquinhos Cipriano do Cruzeiro, o zagueiro Didi, que estava no Água Santa, vice-campeão paulista, o volante Xavier do Corinthians, o atacante Júlio César do Guarani, o volante Wellington do Fluminense, o lateral esquerdo Thiago Rosa fraturou o pé, vai fazer cirurgia, vai ficar um bom tempo afastado. E por último veio o meia Renato Gava, que vai ser titular fácil, estava no Cuiabá. Então contratou, achei que contratou bem o time do Alex. Vamos ver como ele se comporta, para mim é uma incógnita ainda. O Avaí que vai estrear amanhã, sexta-feira, contra o Guarani em Campinas, hein? Então amanhã, o primeiro dia, o Avaí já estreia contra o Guarani, que é sempre complicado em Campinas. Vamos acompanhar esse jogo atentamente. Do Avaí vamos para o Botafogo de Ribeirão Preto, que parou nas quartas de final do Campeonato Paulista para o Bragantino. Estreou na Copa do Brasil, eu estava lá terça-feira contra o Santos, perdeu de 2-0, não jogando nada. Tem um bom elenco, não soube qualificar tão bem assim das contratações mais ou menos, e veremos como o Adilson Batista vai fazer. É o Adilson que quase subiu com o Londrina no ano passado, ou o Adilson que já caiu com vários times? Não sabemos, certo? O certo é que o Botafogo rescindiu com o zagueiro Marcel e com o goleiro Rafael Pascoal. O Vitor Leque também está fora dos planos. O Bruno Santos, que é o Bruno Dentinho, estava emprestado ao Red Bull Bragantino 2, foi reintegrado. E o lateral esquerdo, Patrick Bray, do Água Santa, foi contratado. Veremos esse Botafogo, que vai estrear sábado, lá em Caxias do Sul, com o Juventude às 18h15. Jogo sempre difícil. Sábado, Botafogo de Ribeirão Preto. Que técnico Adilson Batista, certo? Bom, do Botafogo vamos para o Ceará. O Ceará eliminou o rival Fortaleza e foi para a final da Copa do Nordeste com o Sport. Mas, na decisão do Campeonato Cearense, perdeu para o Fortaleza. Mas fazendo bela campanha, o time está forte. O técnico é o Gustavo Morínigo, né, o paraguaio que ano passado estava no Coritiba. Acredito que vai brigar pelo acesso, brigar pelo título. O atacante Pedrinho, que já jogou na Ponte, estava no Volta Redonda, foi contratado. O zagueiro Léo Santos, que é da Corinthians, da Ponte, estava na Ferroviária, foi contratado. O zagueiro Jefferson, do Botafogo do Rio, o zagueiro Jefferson foi para o Botafogo do Rio, né? E o Ceará, que com o Gustavo Morínigo vai chegar forte nessa competição. Ele estreia amanhã contra o Ituano em Itu. O Ituano que eliminou na segunda fase da Copa do Brasil, em jogo único em Itu também, o Ceará. Então amanhã, 21h30, sexta-feira, 14/4, ele estreia contra o Ituano em Itu. O Ituano que empatou com o São Paulo na Copa do Brasil na terceira fase no Morumbi. Jogo sempre difícil. Do Ituano para a Chape, que está com o Argel Fux. O Argel foi contratado. Campeonato ruim, né? O Catarinense foi eliminado pelo Barra. O Argel chegou, não fez contratações tão fortes assim, mas enfim, é uma incógnita. Vamos lá. O equatoriano Orejuela tinha sido negociado com o Operário, não passou no exame médico, não sabe o que vai fazer com ele. O volante Pablo Siles, do Atlético Paranaense, foi contratado. O meia Gabriel Xavier, que estava no Japão, foi contratado. O meia Maurício da Ponte foi contratado. O meia Felipe Ferreira, da Ferroviária, foi contratado. E o lateral direito Borel, do Bahia. Time do Argel. A Chapecoense, que vai estrear sábado, 15 de abril, contra o Mirassol. O forte Mirassol no interior de São Paulo, lá em Mirassol, hein? Sábado, 17 horas, jogo difícil para a Chape. Da Chape vamos para o CRB, o campeão alagoano. Campeão alagoano, acredito que vem forte. O CRB do Humberto Louser, que está lá fazendo um bom trabalho. Estreou na Copa do Brasil na terceira fase da Copa do Brasil esta semana. 1-0 no Atlético Paranaense, tirou uma longa invencibilidade do ano do Atlético Paranaense. Veja como está forte, né? Trouxe o volante Léo Silva,
das categorias de base do São Paulo, o moleque é bom jogador. O zagueiro Gum renovou por mais um ano. O atacante Tata Goiano e Everson, os atacantes, né, Tata Goiano e Everson do Coruripe, foram contratados. O lateral Luiz Henrique está fora da temporada, viu? Ele vai operar tendão de Aquiles, uma pena. O atacante Yuri retornou e o goleiro Júlio César do Atlético, lá de Minas Gerais, foi contratado. Então, além de estar fazendo uma bela temporada, campeão alagoano, ganhou do Atlético Paranaense na Copa do Brasil e fez alguns reforços importantes, o time do Humberto Loser, hein? O CRB, que eu acho que não vai estrear nessa primeira rodada. Pelo menos, como não foi divulgado até agora o dia desse jogo, então acho que tenho certeza que esse jogo será adiado. A primeira rodada era com o Sport em casa, lá no Rio Pelé. Como o Sport final de semana vai jogar no Campeonato Pernambucano, aí assim que a CBF der a definição, eu falo para vocês nos próximos vídeos. Ou talvez quando terminar a última rodada no domingo, a hora que falar toda a rodada, eu passar para vocês toda a rodada, a situação do campeonato, eu passo a nova data, se já tiver, claro. Do CRB, vamos falar para o Criciúma, campeão catarinense, faz tempo campeão catarinense, contratou o atacante Felipe Viseu do Atlético Goianiense, olha que bela contratação, lateral direito Jonathan do CSA veio também, o atacante Wellington Torrão, que estava na Ferroviária, também foi contratado, o meia volante Miqueia do Bahia, também chegou, o atacante Júlio César rescindiu o contrato, e aí o meia Felipe Matheus renovou até 2024. Criciúma, do técnico Cláudio Tencati, que está lá já há várias temporadas, fazendo um bom trabalho, campeão catarinense, enfim, é o Criciúma que promete chegar forte. A estreia do Criciúma é domingo, 16 de abril, 11 horas da manhã, contra o Tombense. É o jogo das 11 horas. Criciúma e Tombense. Do Criciúma e só para confirmar ainda, hein? O CRB, para mim, é um dos times que deve brigar por esse acesso. Vamos para o Guarani? O Guarani que já estreia amanhã. Falei para vocês no Avaí, amanhã em casa, 19 horas, é o primeiro jogo da Série B. Em casa, no Brinco de Ouro, em Campinas, joga com o Avaí, 19 horas. Bom, o Guarani passou por um processo de reformulação, não se classificou para a fase decisiva do Campeonato Paulista, né? Também não correu risco de rebaixamento, mas o Guarani que trouxe o técnico Bruno Pivetti. O Bruno Pivetti vai estrear e o Guarani, ele trouxe, várias situações. O goleiro pegou o horário do Juventude, chegou. O lateral direito do Daniel Guedes do Juventude. O lateral esquerdo Diego Porfírio do Curitiba. O volante Lucas Araújo do Bahia. O volante Matheus Bueno, do Gil Vicente, estava no Rio. O Gemerson, lateral esquerdo, foi para o Curitiba e ele trouxe do Curitiba o Regis, que a torcida gosta. O zagueiro Valber, do ABC, voltou. Né? O atacante Lucas Silva, do Avaí. O atacante João Vitor, que estava na Portuguesa. E aí está tentando trazer do Red Bull, da Ferroviária e tal, o Tony Anderson. Então essa definição ainda não fez, mas o Guarani que reformulou bem o elenco, mas é uma incógnita. Para mim é uma incógnita. Estreia amanhã contra o Avaí, que é outra incógnita. Veremos esse jogo amanhã. Do Guarani vamos para o Ituano. Né? O Ituano do técnico Gilmar Del Pozo estreou na terceira fase da Copa do Brasil, depois de eliminar o Ceará contra o São Paulo no Morumbi 0-0. Armou uma retranca ali, 0-0, vai decidir em casa. Pois bem, o Ituano, apesar também de ter eliminado o Corinthians nas quartas de final do Paulista e ter parado no Palmeiras, campeão nas semifinais, o Ituano, o técnico Gilmar Del Pozo, vem trazendo reforços. Lateral esquerdo, Jonathan Silva, que estava na Almeria da Espanha, foi contratado. Volante Martin, Santo André, foi contratado. O atacante Brian, do Guarani Palhoça, foi contratado. Aí veio o meia Ian Rolim, da Tombense. O zagueiro Marcel, que estava no Botafogo de Ribeirão Preto. O meia atacante Viniegra, foi artilheiro da Série A3, um dos artilheiros pelo Red Bull Bragantino 2. O goleiro Léo Aragão, que estava na Caldense e depois no Red Bull Bragantino também. Rescindiu com o André Luiz, rescindiu com o Geovânio. Enfim, um Guarani que, olha, está trazendo o Thiaguinho. Ele trouxe o Thiaguinho, que foi vice-campeão pelo Água Santa, o volante. E o Guarani reformulou o elenco por completo, hein?
Vamos ver amanhã esse. Oh, desculpa, o Ituano, né? Tô falando do Ituano. Vamos ver o Ituano, que estreia amanhã também. O Guarani estreia antes, às 19 horas, Guarani e Avaí. O Ituano estreia com o fortíssimo Ceará. Ele eliminou o Ceará na Copa do Brasil, mas continua sendo um adversário muito, mas muito forte. E até por isso, o Bruno Xavier, atacante do Água Santa, também foi contratado pelo Ituano. Então, se você pegar, mesmo o time que jogou contra o São Paulo, tem vários e vários jogadores que foram contratados, que vão ficar à disposição. Deve mudar muito esse time, hein? E melhorar. Melhorar um Ituano que já foi semifinalista do Campeonato Paulista, hein? Do Ituano, vamos para o Juventude, que vai ser o técnico pintado. Não ficou entre os 4 melhores do Campeonato Gaúcho. Fez uma reformulação no elenco, falei nos vídeos passados, né? Reformulação no elenco. Os últimos a chegar, o atacante Luiz Fernando do Cianorte, o atacante Samuel Granada saiu, e aí o zagueiro Romércio do São Bernardo foi contratado, o Nenê do Vasco, ia encerrar a carreira e tal, mas olha que situação legal. O Nenê acertou com o Juventude, vai ser o cara, o camisa 10 do Juventude, o grande destaque do Juventude nessa Série B. Será que vai dar certo ou não? É uma incógnita, mas é legal para o campeonato, né? O Juventude que estreia amanhã, amanhã não, sábado, né? Eu tô gravando o vídeo quinta-feira, dia 13, sábado, 15 de abril, em casa, às 18h15, contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Jogo pra gente ficar atento. Vamos pro Londrina, que passou por uma reformulação completa, né? O Londrina agora foi o Galo. O Galo tava no Cianorte, tal. O Galo, um monte de gente mandada embora, um monte de gente chegou. Eu falei nos vídeos passados, os últimos, lateral direito, Marcos Vinícius do Maringá. Aí o Paulinho Mocelin, que estava lá no ABC, voltou. O Igor Leite, do Audax do Rio, foi contratado. O zagueiro Xandão, do CSA, foi contratado. O atacante Douglas Contillo, que estava na Ferroviária, voltou. O atacante Iago Dias, do Ituano, foi contratado. E aí retornou o Matheus Lucas e o atacante Lucas Coelho, do Cascavel, também foi contratado. O Galo reformulou o elenco. E fica uma incógnita. Como que vai ser esse Londrina? Bom, o Londrina vai estrear aqui pela minha tabelinha no domingo, 20h30, em casa contra o ABC. Jogo duro, hein? Jogo duro. Veremos. Jogo muito interessante de se acompanhar. Do Londrina vamos para o Mirassol. O Mirassol, que não se classificou para as fases decisivas do Campeonato Paulista, foi o campeão da Série C o ano passado. E olha, o técnico do Mirassol, que está sendo mantido faz tempo, Ricardo Catalá, de grandes trabalhos, reformulou o elenco, hein? O Luan, o menino maluquinho, jogou 8 minutos, só passou machucado no Paulistão. Tomou um pé no bumbum lá e foi embora. Bom, chegaram o volante Leandro Vilela, do Guarani, o volante Juninho, do Atlético Paranaense, o volante Zé Matheus, do Novo Horizontino, o lateral direito Heitor, da Ferroviária, o atacante Zé Roberto saiu, foi para o Curitiba, o lateral esquerdo Manuel, do Tombense, chegou, o zagueiro Rodrigo San, vice-campeão com o Água Santa, chegou também, e por último o zagueiro Breno, do Coruripe. Deu uma reformulação do elenco, hein? Mirassol sempre faz times competitivos, estreia sábado, 15 de abril, em casa, 17 horas, contra a Chapecoense. Do Mirassol para o Novo Horizontino e Ponte Preta fizeram a final da Série A2 do Campeonato Paulista. A Ponte Preta foi campeã, Novo Horizontino foi vice, mas os dois subiram para o Paulistão. E mesmo fazendo essa grande campanha na 2, o Novo Horizontino, do técnico Eduardo Batista, contratou, viu, gente? Contratou e eu acho que vai ficar muito mais forte. O atacante Felipe Marques, que era do Cuiabá ano passado, estava no São Bernardo, foi contratado. O meia Dena do CRB. O volante Zé Matheus veio do Mirassol. O atacante Gênison veio do Guarani. O volante Léo Baiano rescindiu e foi para o Paysandu. Então é um Novo Horizontino que para mim vai vir forte para esse campeonato. Novo Horizontino que estreia sábado, 15 de abril, lá em Goiânia, no Oba, 16 horas contra o Vila Nova. Veremos como vai se comportar esse Novo Horizontino. Do Novo Horizontino, vice-campeão da 2, para a Ponte, campeã da 2. A Ponte com um quadrado espetacular ofensivo. Matheus Jesus, Elvis, Gé e Pablo Diego. Se conseguir a permanência dos 4 e mais alguns reforços, a Ponte chega forte, hein? A Ponte campeã da Série 2 chega forte. Por enquanto, só foi contratado o volante Samuel Andrade, tá? Do 15 de Piracicaba. O Gé renovou até 2027 e o Hélio dos Anjos está acreditando numa grande campanha da Ponte. A Ponte que estreia um jogo difícil. Domingo, 16 de abril, 18 horas, no Barradão, lá em Salvador, contra o Vitória. Jogo difícil, mas a Ponte vem com um time enjoadinho. Vamos para o Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa não foi nem para a final do Campeonato Maranhense. Crise brava no Sampaio Corrêa.
o técnico foi mandado embora, né? O Felipe Conceição, aí veio o Evaristo Pisa, enfim, aquelas coisas todas que a gente vê, vamos ver como que vai se comportar o Sampaio passando por uma reformulação completa, hein? Ó, olha aqui que eu tenho do Sampaio para você ver. O atacante Bill, que estava na Inter de Limeira, que já jogou no Flamengo, foi contratado. O meia Neto Paraíba do São Bento. O volante Johnny Douglas do São Bernardo. Veio aqui nesse futebol paulista e trouxe bastante gente, hein? Aí rescindiram. Zagueiro Alan Godoy. O lateral direito Ian Valdez. O volante Mauro Silva e o atacante Roney. Você vê que todos... Aí o Pedro Carrerete saiu, foi pro Botafogo da Paraíba, também rescindiu. O atacante Ítalo, aquele do Bragantino, jogou no São Paulo, experiente, chegou lá para comandar o setor ofensivo, para dar experiência. O zagueiro Fábio Aguiar do Asa, o goleiro Thiago Braga do Operário e o zagueiro Gustavo Henrique, que jogou o Paulistão pelo Botafogo de Ribeirão Preto, e ele é do Bahia. Então contratou. Veremos como vai ficar esse time, hein? Veremos como o Sampaio vai vir, se vai vir forte realmente, o que a gente está esperando do Sampaio. É sempre uma incógnita quando você troca de treinador e muda por completo o seu trabalho. Do Sampaio nós vamos para o Sport finalista do Campeonato Pernambucano, vai jogar com o Retrô para ver quem é campeão, finalista do Campeonato da Copa do Nordeste vai jogar com o Ceará para ver quem é campeão. O Sport, que também está na Copa do Brasil, né? Ou não? Deixa eu ver, Copa do Brasil, o Sport... Não, o Sport aqui no meu... Não, o Sport estreou com o Curitiba, em Curitiba 3-3, jogaço. Então esse Sport está muito forte, hein? Contratou o atacante Fabrício Daniel do Curitiba, então Wagner Love jogando muita bola, o Juba jogando muita bola, o Sport do técnico Anderson Moreira que promete, hein? Que promete. Do Sport a gente vai falar do Tombense. O Tombense, que foi campeão do torneio do Troféu Inconfidência, você não vai para a final do Mineiro, você tem aquele Troféu Inconfidência, foi campeão. E olha, o Tombense, do Marcelo Chamusca, tá fazendo também, estreou na Copa do Brasil, terceira fase, perdendo do Palmeiras ontem. Estou gravando o vídeo quinta, dia 13, no dia 12, ontem perdeu 4-2, vai fazer o segundo jogo em Muriaé, mas vai ficar difícil para o Tombense prosseguir na Copa do Brasil, né? Pois bem, o Tombense rescindiu com o Joseph, contratou o atacante Rainer do Fluminense, o Ian Rolim saiu, foi para o Ituano, o volante uruguaio Patrício Gregório chegou, o lateral esquerdo experiente, o Egídio, aquele do Piscininha, amor, o Egídio está lá, o lateral esquerdo, o Emanuel, foi embora, o goleiro Jean chegou, o volante Pierre do Atlético Paranaense chegou, o zagueiro Augusto, que começou na base do Palmeiras, chegou, o volante João Pedro do Brusque também chegou. Enfim, uma reformulação. Marcelo Chamusca é uma incógnita ao Tombense, né? Veremos como vai vir esse Tombense. Do Tombense para o Vila, que também não foi para as fases decisivas da Copa Verde, do Campeonato Goiano. E aí o Vila, do Claudinei Oliveira, reformulou por completo. Nos vídeos anteriores eu falei de muita gente que foi embora, muita gente que chegou. Por último, vamos lá. O Vila, o meia Daniel veio do Operário de Várzea Grande. O zagueiro Minhoca veio do Taubaté. O atacante Everton Brito da Inter de Limeira. O meia Alec Júnior do Iporá. O zagueiro Ulisses do Vasco. O lateral direito Léo Duarte da Inter de Limeira. O Luciano Naninho, meia do Volta Redonda. O atacante Riquelme rescindiu. O atacante João Celeri do Grêmio Anápolis chegou. E aí, agora, hoje, dessa quinta-feira, 13 de abril, trouxe 4 jogadores vice-campeão paulista, lá do Água Santa. Os volantes Cristiano e Igor Henrique, o zagueiro Marcondes e o meio atacante Ronald. Então o Vila Nova também está penteando o time, melhorando o time para ver se vinga. E para finalizar, vamos para o Vitória, que também não foi para a decisão do Campeonato Baiano, não foi para as fases decisivas da Copa do Nordeste. O João Bursi foi demitido, trouxe o Léo Condé e agora o Léo Condé reformulou o elenco de novo, hein? De novo. Bom, as últimas novidades. O atacante Welder, Jacuipense, chegou. O zagueiro Wagner Leonardo, que jogou no Cruzeiro, no Santos, enfim, chegou. O atacante Pablo Diogo, o José Hugo, o meia Matheus Trindade, o atacante William da Jacuipense, o meia Mateuzinho do Ipiranga de Erechim. O Dankler, zagueiro, zagueiro também chegou. Enfim, o Vitória se acertou todo para estrear
no domingo, 20 horas e 30 minutos, contra o ABC. O Tombense, eu não tinha falado, vai jogar com Criciúma, em Criciúma, no domingo, 11 da manhã, né? E o Vila Nova, que eu tinha, vai estrear com o Novo Horizontino no sábado às 16h30. Para finalizar, então, deixa eu passar a tabela, vai ficar até melhor que eu fui falando um por um. Amanhã, sexta-feira, 14/4, 19 horas, Guarani e Avaí, 21h30, Ituano e Ceará. No sábado, 16 horas, Vila Nova e Novo Horizontino, 17 horas, Mirassol e Chapecoense, 17 horas, Sampaio Correia, Atlético Goianiense, 18h15, Juventude e Botafogo de Ribeirão Preto, domingo, 11 da manhã, Criciúma e Tombense, 18 horas, Vitória e Ponte Preta, 20h30, Londrina e ABC, e CRB Sport ainda não tem data, porque o Sport vai estar disputando o Campeonato Pernambucano no domingo, certo? Domingão, assim que acabar a rodada, eu venho com tudo sobre a primeira rodada. E se já tiver a data e horário do jogo CRB Sport, eu passo tudo para vocês. É isso aí, forte abraço a todos e viva a Série B!